Agora, direto para a política. O governo anunciou, por meio da Advocacia Geral da União, que vai judicializar a disputa com o Congresso pelo decreto que aumenta o IOF. Direto para Brasília, a repórter André Anelli chegando com as últimas informações. André, a ideia é de que o STF declare a decisão dos parlamentares inconstitucional, é isso? Bem-vindo, bom trabalho. É quase isso, viu, Tiago? Ótima noite para você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A estratégia escolhida pelo governo é uma ação direta de constitucionalidade a favor do decreto presidencial, aquele que instituiu o aumento do imposto sobre operações financeiras, o IOF. Com essa decisão, o governo espera soar menos combativo aqui ao Congresso Nacional, já que a ação não se trata diretamente do decreto legislativo que derrubou a medida da presidência. Mesmo assim, um dos objetivos do governo também é declarar inconstitucional aquele decreto do Congresso votado e aprovado na Câmara e no Senado. O ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, afirmou que a ação do governo não tem objetivos políticos, mas apenas econômicos, no sentido de retomar os ajustes do IOF. A avaliação técnica dos nossos advogados, e que foi evidentemente submetida ao senhor presidente da República, foi que a medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação de poderes. Então, qual foi a medida que nós adotamos nesse momento? A Advocacia Geral da União apresentou uma ação declaratória de constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade é uma medida necessária para que o Supremo Tribunal Federal possa apreciar a correção, a adequação do ato do chefe do Poder Executivo à luz do artigo 84, inciso 4º, artigo 153, inciso 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal, que alterou, dentro dos limites e condições estabelecidos pela própria Constituição Federal, especificamente com base na Lei 8894 de 1994, que é a lei que criou o IOF, as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras. A principal justificativa da ação do governo vai ser que a derrubada do decreto ameaça uma prerrogativa do presidente da República de editar esse tipo de mecanismo. De acordo ainda com o ministro da Advocacia Geral da União, a avaliação é de que o Legislativo usurpou poderes do Executivo. A ministra Gleisi Hoffmann, a nossa ministra-chefe das Relações Institucionais, ela tem mantido contatos diretos com as lideranças partidárias, buscou o chefe das duas casas. Aliás, eu queria informar que esta medida ela só foi adotada após a comunicação direta das nossas lideranças, da nossa ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ao chefe das duas casas. E além da iniciativa do governo, outras duas ações sobre o IOF já tramitam na Suprema Corte. A primeira delas é do PL, o Partido Liberal, que pediu a suspensão integral dos decretos até que o STF julgue o caso. Segundo o partido, os decretos transformam o IOF em um mecanismo arrecadatório que viola a Constituição e exige a edição de lei para instituir ou aumentar tributos. O PL também argumenta que não existem critérios técnicos que justifiquem o aumento da alíquota. Já o PSOL, que é da base do governo, entrou com uma ação no Supremo pedindo a suspensão da decisão do Congresso. O partido alega que o decreto do Legislativo é inconstitucional, um caminho oposto ao proposto pelo governo, mas que no fim das contas tem exatamente o mesmo motivo, que é retomar as alíquotas impostas pelo decreto. Tiago. André, para destacar, além disso, o governo escalou líderes para justamente avisar a cúpula do Congresso sobre essa ação no Supremo. Ou seja, foi um recado enviado para eles, é isso? É isso mesmo, a decisão do governo de judicializar esse tema do IOF não pegou ninguém de surpresa aqui no Congresso Nacional. Os líderes do governo na Câmara, o José Guimarães, e no Senado, o Jacques Wagner,
foram escalados sim para avisar previamente os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, sobre a ação no Supremo Tribunal Federal. Esse aviso a Mota e a Alcolumbre foi um pedido direto, como a gente ouviu agora há pouco, o relato do ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Todo esse aviso antecipado, então, aos presidentes da Câmara e do Senado foi um pedido da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Mesmo diante de todo esse cuidado, houve reação negativa por parte dos dois presidentes, que agora eles prometem combater juntos qualquer aumento de impostos. A justificativa principal no caso deles é o discurso de que a carga tributária aqui no Brasil já é alta e que o governo precisa cortar gastos ao invés de aumentar a arrecadação para controlar as contas públicas. Tiago. Bom, André Anelli, então, trazendo mais um capítulo desse atrito entre o governo e o Congresso Nacional. Já já você volta aqui com a gente. Vou chamar a Dora Kramer, que comenta as notícias aqui com a gente. Daqui a pouquinho o Nelson Kobayashi entra aqui nos estúdios. Ô Dora, ontem a gente já falava, né, se haveria necessidade do governo entrar no Supremo, já que tem uma outra medida do PSOL questionando a mesma coisa em relação ao posicionamento do Congresso Nacional. Precisava, não precisava? De que forma isso escala esse atrito político? Bem-vinda, Dora. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. E já vou dando boa noite ao Kobayashi, né, que daqui a pouco está aqui com a gente. Olha só, claro que escala, o governo poderia ficar ali se escorando no PSOL, mas pelo jeito o presidente Lula resolveu marcar uma posição mais firme, dourando um pouco a pílula, né, com essa questão de ação de constitucionalidade, não de inconstitucionalidade, fazendo um discurso, colocando como porta-voz o ministro da AGU, que é para dar um contorno técnico às coisas, quando o assunto é meramente político, até pelas declarações do presidente Lula e as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que são num tom inteiramente político. E um recado, algo que vai de encontro a uma decisão no Congresso, que é uma casa política. Então não há que se falar em assunto técnico, decisão técnica, não tem nada disso, né? A expectativa agora é até menos sobre o que vai decidir o tribunal, embora isso chame muita atenção, e mais sobre a reação de perdedores ou vencedores, né? Como é que é? Vai haver retaliação? Vai haver um gesto no sentido de distensionar os ânimos? Eu acho que por algumas declarações hoje tem uns bombeiros ali atuando de maneira ainda sutil, que haverá gestos um pouco mais adiante na direção de um entendimento provisório, tá? Provisório e frágil, não é uma reconciliação. Essa aí não tem jeito. Por quê? Porque a vida não acabou agora, o mundo não acabou. E a eleição está longe, não é momento de rompimento definitivo. Tem muita coisa para acontecer, o governo tem muita coisa para definir no Congresso no segundo semestre, a direita não está, a oposição não está com candidaturas definidas, o presidente Lula não sabe se vai se candidatar à reeleição, o pessoal que tem ministério está votando contra o governo, não vai querer largar esse osso antes da hora, 6 meses, porque eles com isso têm a bem ou mal acesso a uma parcela da máquina pública. Então, eu acho que isso vai caminhar, depois de sair a decisão tal, para ali um discreto distensionamento. Daqui a pouco eu quero fazer uma outra pergunta, mas claro, vou passar para o Nelson Kobayashi aqui nos estúdios. Bem-vindo, Kobayashi, como sempre. Eu queria te perguntar, e o verniz jurídico em cima da questão política? É um verniz bem passado, se é que a gente pode dizer assim? Há um debate jurídico, né? Tiago, boa noite para você, boa noite a Dora, boa noite a todos que nos acompanham. É claro que é uma questão extremamente política de relações entre os poderes da República, mas há também a questão técnica que está sendo discutida aí, que é a possibilidade ou não desse decreto acontecer como aconteceu, o decreto presidencial do aumento do IOF. A ação inicial do PL já questionava a constitucionalidade, foi a primeira ação sorteada inicialmente ao ministro Alexandre de Moraes. A discussão técnica jurídica, muito rapidamente, é se o presidente da República pode editar um decreto para aumentar o IOF
pelos motivos que estava aumentando, porque de que é ele o competente para isso, não há dúvida. Aliás, a base governista tem dito sempre, né, de que cabe ao presidente, a competência dele, o Congresso está usurpando a função do presidente. Mas não é esta a questão de inconstitucionalidade, o vício de origem. É do presidente. O vício seria de motivação, o vício seria em relação ao motivo do conteúdo, e porque o IOF é um imposto regulatório, só que todo mundo sabe, não precisa repetir, até porque isso está na boca de alguns ministros, o aumento do IOF seria para uma finalidade arrecadatória, até para sustentar alguns outros projetos, como, por exemplo, o da isenção do imposto de renda. Então, havendo esse vício, esse desvio de motivação para o aumento do IOF, haveria uma ação exorbitante do presidente no seu poder regulamentar? Porque se sim, aí há também a possibilidade do Congresso reagir e fazer o decreto legislativo como fez. Então, essa vai ser a grande discussão jurídica debatida nessas 3 ações agora, né? Uma ação de inconstitucionalidade dos decretos ajuizada pelo PL, uma ação de inconstitucionalidade do decreto legislativo ajuizado pelo PSOL e agora uma ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pela AGU. Essas 3 ações serão julgadas conjuntamente de uma vez só pelo ministro Alexandre de Moraes. E Dori, para fechar essa nossa primeira discussão aqui, olhando um pouquinho mais para frente, se essa crise se escalar, o embate entre os poderes se escalar ainda mais, o presidente Lula pode vetar o aumento do número de parlamentares, de deputados na Câmara, e aí o Congresso pode derrubar o veto? Como é que fica? Pois é um assunto que vai explodir a qualquer momento, porque está na mesa do presidente o aumento dos deputados aprovado pelo Congresso. E ele pode vetar, pode sancionar, e dessas 2 hipóteses há um problema. Se ele vetar, o veto será derrubado e ele ainda cria mais confusão com o Congresso. Não precisa nem escalar a crise, tá? Já é um problema presente no Palácio do Planalto, essa questão do veto ou não veto ao aumento dos deputados. Se ele sanciona, ele vai de encontro a uma posição do próprio governo durante a tramitação, que se posicionou contrário a esse aumento. Então, é um dilema. Agora, tem uma terceira hipótese que ele pode, a qual ele pode recorrer, que é simplesmente deixar vencer o prazo. São 15 dias, né? Ele tem 15 dias, esse prazo já está correndo para sancionar ou vetar. E aí ele pode, vencido esse prazo, se o presidente não sancionar, ele remete ao Congresso para promulgação pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que obviamente vai promulgar com muito gosto, visto que ele deixou até a presidência para dar o voto que garantiu a vitória no Senado desse aumento de deputados. E o presidente recentemente já fez isso, quando ele não quis sancionar a aprovação do Dia da Amizade Brasil-Israel, aprovado pelo Congresso, ele deixou a promulgação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Então ele pode fazer a mesma coisa, que aí é a chamada decisão salomônica.